podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Passamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir. Uma pessoa com 90 anos de idade, por exemplo, esteve 30 anos a dormir. Dormir não é um desperdício de tempo nem um mero estado de repouso. Enquanto dormimos, estão a decorrer no nosso cérebro e no nosso corpo funções biológicas indispensáveis para a nossa saúde e bem-estar. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. Li em algum lado, e concordando eu a 100%, que infelizmente a nossa sociedade atual não valoriza o sono adequadamente. O sono é muitas vezes desvalorizado e encarado como tempo perdido. Reduzir o tempo de sono para, por exemplo, aumentar o tempo disponível para estar ativo ou trabalhar passou a ser a regra. Nada de mais errado, não é verdade, doutora Bibiana? Sem dúvida, não podia ser mais certa a sua conclusão. Bom, o sono tem uma função restauradora. Vai-me dizer se aquilo que eu vou explicar agora, depois vou precisar que nos esclareça, mas se está certo. Então, o sono tem uma função restauradora. Enquanto dormimos, o nosso corpo restaura e regula importantes funções vitais, como a função imune, que nos protege de infecções e outras doenças, ou o próprio crescimento. Dormir também é fundamental para o nosso cérebro. Enquanto dormimos, o nosso cérebro mantém-se muito ativo e em algumas áreas até mais ativo do que durante a vigília. O sono, por exemplo, ajuda a consolidar funções como a memória. É sobre isto e sobre o que podem provocar, os problemas que podem provocar a privação do sono e as noites mal dormidas, que hoje vamos conversar com a nossa especialista. Bibiana Conde é pneumologista e trabalha no Hospital da Luz Vila Real, onde é responsável pela consulta de sono. É isto, não é? Sem dúvida. Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este novo episódio de O Médico Especialista Responde. Obrigada eu pelo convite. Olha, eu tenho imensas perguntas para fazer e nem sei bem por onde é que é de começar. Portanto, vamos pelas coisas mesmo mais básicas. Eu preparei aqui alguns tópicos, algumas perguntas. Por exemplo, dormir poucas horas é sinal de que estamos a sofrer de privação de sono, ou o número de horas dormida não é um indicador mais importante? O número de horas de sono depende de pessoa para pessoa, ok? Ou seja, nós temos os short sleepers e os long sleepers e aqueles que fazem parte da média, que são aqueles que têm um tempo de sono mais ou menos normal. Nós consideramos que um tempo mais ou menos normal será entre 6 e 8 horas. Há estudos que mostram sobrevidas menores quando se afasta ou aproxima, afasta no sentido superior ou inferior das 8 horas de sono. Por isso, efetivamente, os short sleepers são aqueles que têm menos do que 6 horas de sono, às vezes 4. Os long sleepers serão aqueles que têm mais do que 10, 12 horas de sono. Portanto, isso não significa necessariamente que dormir menos do que aquilo que é normal, entre aspas, seja um problema para algumas pessoas. É um problema a partir do momento do que é dormir menos para aquela pessoa. Ok. Por isso, aquilo que nós consideramos que efetivamente está associado a melhor sobrevida, e estamos a dizer viver mais, independentemente das doenças, independentemente da ausência das mesmas, significa que as pessoas que dormem muito mais do que as 8 horas ou muito menos que as 8 horas têm prejuízo em termos de saúde. Tal como tinha dito inicialmente na fase introdutória, que é durante o sono produz-se hormona de crescimento, por isso diziam os antigos que dormir também era crescer, e é verdade. E é verdade, ouvimos isso das nossas avós, diziam as nossas mães. Toda a parte da limpeza do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro, das células gliais, consomem todos aqueles detritos que são produzidos durante a atividade cerebral, é durante a hora de sono. E por isso, toda a parte imunitária, produção hormonal, é feita segundo o ritmo circadiano e que pressupõe sempre a parte do sono, com acordar, a vigília e assim sucessivamente. O que quer dizer que se nós dormirmos mal, nós vamos ter compromisso em termos imunitários, doenças autoimunes, doenças infecciosas, doenças oncológicas, tal como também teremos mais risco de demência e doenças neurodegenerativas. Por isso é real e está mais que provado. Relativamente ao número de horas de sono, o que é que é? Eu ia perguntar número de horas, tipo, é diferente para as crianças, para o adulto, para o idoso, para mulheres, homens, enfim, não faço ideia. O número de horas é obviamente menor no idoso do que numa criança e por isso é que nós vimos nas crianças quando nascem dormem muito mais de 12 horas, não é? E depois vão reduzindo, aumentando o número de períodos em vigília, até que a idade adulta
como eu tinha dito, à volta de 6 a 8 horas, em que se associa como sendo normal. Mas dormem ou é o que o organismo precisa para estar saudável? Dormem porque ele precisa para estar saudável. Ok, pronto. Ou seja, para ser saudável tem que dormir. E tem que dormir com uma estrutura normal. Por isso, dentro dos adultos, nós consideramos que eu durmo 7, se eu dormo 8, vai ter sobrevida melhor que a minha. Segundo os estudos globais, talvez sim, mas segundo a prática clínica, a atualidade, não. Ou seja, se eu estou bem com 7, está bem com 8, e o estar bem é o quê? Estar atento durante o dia, produzir, estar não irritável, estar bem disposta, ter um ritmo de atividade diária que não tem qualquer compromisso. Mas como é que nós distinguimos? Pois encharcamos-nos de café. Eu aí fico acordada mesmo. Mas não podemos fazer isso. Não é, o correto não é tomarmos café para estarmos acordados, tomarmos calmantes para dormir. Pois, isso claro. é o que muita gente faz e que compromete a sua saúde. E, efetivamente, isso faz mal. Tal como dar calmantes aos idosos para eles estarem a dormir durante a noite. Não, os idosos têm habitualmente um avanço de fase, quer dizer que adormecem mais cedo e acordam mais cedo. E por isso vão ter que se habituar a estar na cama acordados. Isso é normal. E isso não é patológico. O problema é que as pessoas querem tudo, querem o imediato, querem estar ativos e por isso tomam mais cafés. E quem diz cafés diz vitaminas, diz outras coisas que ainda são mais complexas. E depois querem dormir e por isso querem doutor de sono. Não. Por isso é que nós chamamos isso medidas de higiene dietéticas. O sono tem que ser preparado. É um ritual. Nós temos que preparar o dia para ter um bom sono. Tal como se não tivermos um bom dia de sono, no dia seguinte estamos cansados. Vamos precisar de muitos cafés ou de muitos estimulantes. Vamos andar mais irritáveis, mais respondedores, mais irascíveis. E por isso, isso vai fazer com que não teve uma boa noite de sono. Isso é um indicador de que não teve uma boa noite de sono. Mas ter um problema de sono, isso pode acontecer uma vez, duas, numa semana. O que é que nos deve alertar para que estamos com um problema? É isso acontecer todos os Se dias? acontecer uma vez, 2 por semana, já não é bom. Ok? Uma coisa é uma coisa esporádica. Nós sabemos que se tivermos com algum problema pessoal, imagino que recebeu uma má notícia, nessa noite não vai dormir bem. Isso é normal, é a nossa reação. Porquê? Porque isso desencadeou a libertação de catecolaminas que nos está em alerta. Para quê? Para que arranjemos solução. Isso é normal, ou seja, nós precisamos dessa atividade do simpático para ter maior capacidade de resposta, porque recebemos uma informação errada. Essa informação vai desencadear a libertação de catecolaminas, vamos estar mais atentos, mais alerta e, consequentemente, toda a nossa atividade vai estar mais elevada. Logo, aquilo que nós precisamos no sono, que é reduzir a atividade cerebral, fazer ondas mais lentas, passar de ondas piculadas para ondas lentas, que é o que acontece no sono profundo, em N3, não vai acontecer. Ou vai demorar mais, ou vamos ter menos sono profundo, que acontece habitualmente no início da noite. Portanto, aquilo que está a dizer é: não tem problema se uma vez, de vez em quando, eu não dormir, estiver acordada, tiver Isso faz parte da nossa reação, não é? Se estiver num paraíso tropical e estiver tudo perfeito, vai dormir sempre direitinho. Mas se, por exemplo, nesse paraíso tropical, sem problemas alguns, tiver um horário de sono com uma exposição solar diferente daquela que vai ter aqui, vai ter aquilo que nós chamamos de jet lag, não é só as manifestações de cansaço, mas também os horários para o horário da sua posição anterior. Por isso nós sabemos que também o nosso horário vai ser ajustado aproximadamente 2, 3 semanas. Ele reestrutura-se. E por isso nós temos que ter atitudes consistentes. O horário tem que ser sempre a mesma hora. Diferença mais ou menos meia hora. Deitar e eu estou a acordar. perguntar isso? Sabe porque é que eu estou a perguntar isto? Porque eu lembro-me de dizer aos meus filhos, agora são adultos e vivem a sua vida, mas muitas vezes diziam de manhã: não dormi nada, e agora estou cansadíssimo para ir para as aulas. E não dormi nada uma vez, de vez em quando, dormes melhor logo à noite. É óbvio que estava sempre atenta se na noite a seguir não dormiam, mas faz sentido este conselho? Não faz sentido, porque depois pode ficar uma insónia. E uma insónia desencadeada por esse motivo psicossomático, ou seja, Não sei, sem estressar demais, está mas... preocupado porque não vai dormir e não vai dormir mesmo. Ok? Exatamente. Por isso, agora, é preciso perceber porque é que aquele adolescente ou aquele adulto jovem não dormiu. Esteve no telemóvel até tarde, esteve a estudar porque tem o exame, Está preocupado porque tem o exame, ou esteve a jogar, não é? Isso é que é importante. Por isso, se teve o exame, esticou um bocadinho à noite, não está bem disposto,
É preciso desmistificar e dizer, calma, aranja um bocadinho antes do exame, porque vai estar amanhã ainda ou depois com vais dormir a energia. Bem. Não, logo à noite já vai dormir bem, ok? A não ser que o exame corresse mesmo muito mal. Mas, efetivamente, nós temos essa capacidade de recuperação. Agora, se nós colocarmos na hora do sono um problema, aí aumentamos a nossa ansiedade e aumentamos a insónia. Okay. Por isso, efetivamente, a insónia não se trata com comprimidos, como acontece na maior parte das situações. Claro que há situações em que devemos usar, mas são situações medicamente justificáveis e com acompanhamento. Por isso, aquela atitude, nós somos um dos países que mais fármacos indutores, e não só, e benzodiazepinas, que são indutoras os calmantes que corriqueiramente se dizem, são indutores de demência. Por isso, nós estamos a fazer com que a nossa população possa ter mais doenças neurodegenerativas. Aquilo que é importante perceber é que não é possível adormecermos se estamos preocupados e se levamos... Eu tive um professor de psiquiatria que dizia a cama não é um pensador. A cama é para se dormir. Por Mas isso nós tantas vezes um pensador. Mas não pode ser. Por isso, quando as pessoas têm algum problema, que estão a ter dificuldade em gerir, devem arranjar estratégias para relaxar. Ou seja, fazer uma caminhada. Então é preferível não nos deitarmos? É preferível não nos deitarmos se for para estar a pensar num assunto que não nos vai adormecer. Ou seja, aquilo que é importante é, e para que não entendam mal aquilo que eu acabei de dizer, o horário de dormir é às 11, ele está habituado a ir para a cama às 11, quer estando aborrecido ou não, vai para a cama às 11. Agora, se está tão cansado e tão irritado, vai para a cama às 10 para ver se arranja a solução, não. Porque isso nesse dia até pode resultar, mas se for sucessivo pode fazer com que haja insónia e não deve ir para a cama antes de ter vontade de ir para a cama. Agora, há pessoas que também nunca têm vontade de ir para a cama, e por isso, por vontade deles, iria muito mais tardiamente para a cama. Não também, ou seja, cumprir horários, isso é fundamental. Só assim que o nosso cérebro vai perceber qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar. Quando o problema nas férias é que nós também divagamos um bocadinho e acordamos mais tarde e deitamos mais tarde, por isso não é uma boa altura. Quando nós estamos com uma fase profissional estável, ok? Em que vamos para a cama à hora certa, acordamos à hora certa, para a nossa vida social, para a nossa vida profissional, e dormimos aquelas 7 horas, 8 horas, estamos bem dispostos. Isso é o nosso normal. Por isso, para aquela pessoa, aquele é o seu normal. Ok? Claro, se tiver tido uma privação de sono porque andou num projeto e que deitou mais tarde, vai precisar de mais horas para compensar a seguir. Os adolescentes conseguem compensar sem sequelas. Os adultos já não têm essa capacidade de compensação. Por isso, efetivamente, dormir aquelas horas é fundamental. Depois, há situações em que uma pessoa dorme menos bem, por motivos vários, precisa de acordar mais cedo. Tentar fazer cestas nessas situações pontuais em que dormir o trabalho não dá jeito de fazer das cestas. Depende, porque as pessoas que trabalham em horário diurno não podem fazer cestas, mas também não precisam. Estamos a falar de pessoas que, por exemplo, fazem trabalho por turnos. Se fizer um turno noturno, deve dormir uma cesta não mais do que 1 hora e não na fase próxima da hora de deitar, ok? Numa fase inicial do sono. E se trabalha 12 horas seguidas? Não é saudável? Não, claro que não. Claro que não. Não é? Nós sabemos, é verdade, particularmente os médicos trabalham 24 e já houve alturas em que trabalham 36 e muitas vezes trabalham 36. Isso não é saudável. Não é saudável porquê? Porque a nossa capacidade cognitiva diminui, a nossa capacidade de resposta diminui, a nossa deterioração cognitiva aumenta, o tempo que nós temos para a limpeza do cérebro é menor, não vamos ter depois uma estrutura de sono no dia que vamos dormir igual. Nós precisamos ter 3 a 5 ciclos de sono, com as 3 fases do sono não REM, com o REM. É no não REM, na fase profunda do ano 3 do não REM, que se dá a recuperação da memória cognitiva. É no REM que se dá a memória emocional, por isso todas aquelas coisas más que às vezes acordamos com pesadelos, acordamos porque o REM surge mais na fase final e acordamos porque efetivamente os sonhos em REM dá para acordar. Nós lembramos dos sonhos em REM e por isso, porquê? Porque tínhamos algo que estava ali a precisar de ser trabalhado e nós não o tínhamos feito. Portanto, uma pessoa que sonha muito não tem uma boa qualidade de sono? Não, ao contrário. Se sonha, está a precisar disso para trabalhar algo que tem. Nós temos parasónias, não é? Um sonho é uma coisa boa, não é necessariamente uma coisa má, mesmo os pesadelos. Agora, se a pessoa começar a gritar de noite, a dar pontapés, isso aí já são parasónias. Claro. Okay? Isso aí já é outro campo e isso já é outro tipo de patologia. Tal como a insónia é uma patologia, quando é persistente. Pois, eu ia lhe perguntar isso, quer dizer,
Hoje é tão comum nós acordarmos à meia da noite, esquecemos de desligar ou dormir com o telemóvel ao lado. Tudo isso são péssimas regras de higiene. Não se tem uma higiene de sono boa com isso tudo. Mas é tudo tão normal nós acordarmos à meia da noite para ir à casa de banho. E quando isso acontece de uma forma persistente, isso significa que não temos uma boa qualidade de sono. O que é que devemos... Quais são os sinais que nos devem alertar para tomar alguma medida, procurar um especialista, enfim? Tudo aquilo que compromete o nosso dia é um problema. Pode ser transitório ou definitivo ou crónico. Por isso, se a pessoa tem sucessivamente más noites do sono e não encontra uma razão para isso, imagine, ter um problema pessoal grave. As coisas às vezes não se resolvem de um dia para o outro. E por isso está ali a tentar resolver a situação. É provisório. Claro que o provisório não pode demorar muito tempo, porque se demorar mais do que 1 ou 2 semanas, há alteração da estrutura do sono. Disse-me também o que é normal. Nós temos que nos habituar que há Que isso horários. não é normal. Pronto, Isso não é normal. Claro, se a pessoa tem insuficiência cardíaca, tem diabetes, tem disfunção prostática, precisa de acordar várias vezes, isso é normal, Eu faz disse parte. normal, é habitual, enfim. Mas isso é normal naquela pessoa, ok? Ou seja, ter que acordar, ir à casa de banho. Isso não pode interferir com o sono. Claro que interfere, fragmenta, mas uma fragmentação de ir 3 vezes à casa de banho durante a noite não interfere tão significativamente quanto isso, e nós não podemos fazer nada. Não vamos algaliar um doente ter uma patologia prostática para ele não acordar de noite, que isso é mais invasivo ainda, não é? Claro. Ou seja, nós temos que aceitar algumas coisas que não correm tão bem, mas acima de tudo querer modificar aquilo que é possível modificar, que é, quando está muito ocupada de trabalho, terminar e fazer um momento de relaxamento, que é variável de pessoa para pessoa. Pode ser uma caminhada à beira-mar, pode ser uma caminhada à beira do rio, na floresta, Ser uma etc. caminhada pelo corredor do escritório. Aí pode ser para relaxar, mas não me parece que isso vai interferir depois com o relaxamento real. Mas tentar não esticar o trabalho. Nós não precisamos trabalhar 12 horas. E isto prova-se. Em Portugal nós esticamos muito. Nos outros países eles dão um cuidado muito grande para relaxar ao fim do dia, para quando chegam a casa, jantam e estão com a família e vão dormir cedo. Okay? Ou vão dormir cedo porque o sol lá também tem uma movimentação diferente, e por isso também é um pôr do sol mais cedo. Por isso nós temos que respeitar o pôr do sol, aquilo que faziam os nossos antepassados. Ou seja, quando o pôr do sol acontecia, eles iam para casa, comiam e dormiam. E nós temos que respeitar isso. Dormir com a janela aberta não pode ser. Porquê? Porque a luz impede a libertação de melatonina, particularmente a luz azul. Isso vai atrasar o início do sono. Tal como se for uma pessoa que tem dificuldade em acordar, pode, por exemplo, programar os stores para abrir e acordar com a luz do sol de manhã. A exposição solar de manhã liberta cortisol, que aumenta a atividade. E por isso vai impedir a necessidade, por exemplo, do café imediato. Ok. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado. Tipo, a televisão no quarto é péssimo, não é? Nunca proibido. Café a partir da hora do almoço, 3 da tarde, proibido. Bebidas alcoólicas à noite, proibido. Refeições muito abundantes, aquelas festas de casamentos. Não obviamente, há casamentos todos os dias. Mas sim, mas aqueles jantares com muita comida, muita bebida, naturalmente que a pessoa não vai dormir. E é uma questão de todos estarmos atentos e tentar lembrar um dia em que fez um jantar tardio. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Passamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir. Uma pessoa com 90 anos de idade, por exemplo, esteve 30 anos a dormir. Dormir não é um desperdício de tempo nem um mero estado de repouso. Enquanto dormimos, estão a decorrer no nosso cérebro e no nosso corpo funções biológicas indispensáveis para a nossa saúde e bem-estar. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. Li em algum lado, e concordando eu a 100%, que infelizmente a nossa sociedade atual não valoriza o sono adequadamente. O sono é muitas vezes desvalorizado e encarado como tempo perdido. Reduzir o tempo de sono para, por exemplo, aumentar o tempo disponível para estar ativo ou trabalhar passou a ser a regra. Nada de mais errado, não é verdade, doutora Bibiana? Sem dúvida, não podia ser mais certa a sua conclusão. Bom, o sono tem uma função restauradora. Vai-me dizer se aquilo que eu vou explicar agora, depois vou precisar que nos esclareça, mas
se está certo. Então, o sono tem uma função restauradora. Enquanto dormimos, o nosso corpo restaura e regula importantes funções vitais, como a função imune, que nos protege de infecções e outras doenças, ou o próprio crescimento. Dormir também é fundamental para o nosso cérebro. Enquanto dormimos, o nosso cérebro mantém-se muito ativo e em algumas áreas até mais ativo do que durante a vigília. O sono, por exemplo, ajuda a consolidar funções como a memória. É sobre isto e sobre o que podem provocar, os problemas que podem provocar a privação do sono e as noites mal dormidas, que hoje vamos conversar com a nossa especialista. Babiana Conde é pneumologista e trabalha no Hospital da Luz Vila Real, onde é responsável pela consulta de sono. É isto, não é? Sem dúvida. Bem-vinda. Obrigada Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este novo episódio de O Médico Especialista Responde. Obrigada eu pelo convite. Olha, eu tenho imensas perguntas para fazer e nem sei bem por onde é que é de começar. Portanto, vamos pelas coisas mesmo mais básicas. Eu preparei aqui alguns tópicos, algumas perguntas. Por exemplo, dormir poucas horas é sinal de que estamos a sofrer de privação de sono ou o número de horas dormida não é um indicador mais importante? O número de horas de sono depende de pessoa para pessoa, ok? Ou seja, nós temos os short sleepers e os long sleepers e aqueles que fazem parte da média, que são aqueles que têm um tempo de sono mais ou menos normal. Nós consideramos que um tempo mais ou menos normal será entre 6 e 8 horas. Há estudos que mostram sobrevidas menores quando se afasta ou aproxima, afasta no sentido superior ou inferior das 8 horas de sono. Por isso, efetivamente, os short sleepers são aqueles que têm menos do que 6 horas de sono, às vezes 4. Os long sleepers serão aqueles que têm mais do que 10, 12 horas de sono. Portanto, isso não significa necessariamente que dormir menos do que aquilo que é normal, entre aspas, seja um problema para algumas pessoas. É um problema a partir do momento do que é dormir menos para aquela pessoa. Ok. Por isso, aquilo que nós consideramos que efetivamente está associado a melhor sobrevida, e estamos a dizer viver mais, independentemente das doenças, independentemente da ausência das mesmas, significa que as pessoas que dormem muito mais do que as 8 horas ou muito menos que as 8 horas têm prejuízo em termos de saúde. Tal como tinha dito inicialmente na fase introdutória, que é durante o sono produz hormona de crescimento, por isso diziam os antigos que dormir também era crescer, e é verdade. E é verdade, ouvimos isso das nossas avós, diziam as nossas mães. Toda a parte da limpeza do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro, das células gliais, consomem todos aqueles detritos que são produzidos durante a atividade cerebral, é durante a hora de sono. E por isso, toda a parte imunitária, produção hormonal, é feita segundo o ritmo circadiano e que pressupõe sempre a parte do sono, com acordar, a vigília e assim sucessivamente. O que quer dizer que se nós dormirmos mal, nós vamos ter compromisso em termos imunitários, doenças autoimunes, doenças infecciosas, doenças oncológicas, tal como também teremos mais risco de demência e doenças neurodegenerativas. Por isso é real e está mais que provado. Relativamente ao número de horas de sono, o que é que eu ia perguntar número de horas, tipo, é diferente para as crianças, para o adulto, para o idoso, para mulheres, homens, enfim, não faço ideia. O número de horas é obviamente menor no idoso do que numa criança e por isso é que nós vimos nas crianças quando nascem dormem muito mais de 12 horas, não é? E depois vão reduzindo, aumentando o número de períodos em vigília, até que a idade adulta, como eu tinha dito, à volta de 6, 8 horas, em que se associa como sendo normal. Mas dormem ou é o que o organismo precisa para estar saudável? Dormem porque precisa para estar saudável. Okay, ou seja, para ser saudável tem que dormir. E tem que dormir com uma estrutura normal. Por isso, dentro dos adultos, nós consideramos que eu durmo 7, se eu dormo 8, vai ter sobrevida melhor que a minha. Segundo os estudos globais, talvez sim, mas segundo a prática clínica, a atualidade, não. Ou seja, se eu estou bem com 7, está bem com 8, e o estar bem é o quê? Estar atento durante o dia, produzir, estar não irritável, estar bem disposta, ter um ritmo de atividade diária que não tem qualquer compromisso. Mas como é que nós distinguimos? Encharcamos-nos de café. Eu aí fico acordada mesmo. Mas não podemos fazer isso. Não é, o correto não é tomarmos café para estarmos acordados, tomarmos calmantes para dormir. Pois, isso claro. é o que muita gente faz e que compromete a sua saúde. E, efetivamente, isso faz mal. Tal como dar calmantes aos idosos para eles estarem a dormir durante a noite.
Não, os idosos têm habitualmente um avanço de fase, o que quer dizer que adormecem mais cedo e acordam mais cedo. E por isso vão ter que se habituar a estar na cama acordados. Isso é normal e isso não é patológico. O problema é que as pessoas querem tudo, querem o imediato, querem estar ativos e por isso tomam mais cafés. E quem diz cafés diz vitaminas, diz outras coisas que ainda são mais complexas e depois querem dormir e por isso querem doutor de sono. Não. Por isso é que nós chamamos isso medidas de higiene dietéticas. O sono tem que ser preparado, é um ritual. Nós temos que preparar o dia para ter um bom sono. Tal como se não tivermos um bom dia de sono, no dia seguinte estamos cansados. Vamos precisar de muitos cafés ou de muitos estimulantes. Vamos andar mais irritáveis, mais respondedores, mais irascíveis. E por isso, isso vai fazer com que não teve uma boa noite de sono. Isso é um indicador de que não teve uma boa noite de sono. Mas ter um problema de sono, isso pode acontecer uma vez, duas, numa semana. O que é que nos deve alertar para que estamos com um problema? É isso acontecer todos os Se dias? acontecer uma vez, duas por semana, já não é bom. Ok? Uma coisa é uma coisa esporádica. Nós sabemos que se tivermos com algum problema pessoal, imagino que recebeu uma má notícia, nessa noite não vai dormir bem. Isso é normal, é a nossa reação. Porquê? Porque isso desencadeou a libertação de catecolaminas que nos está em alerta. Para quê? Para que arranjemos solução. Isso é normal, ou seja, nós precisamos dessa atividade do simpático para ter maior capacidade de resposta, porque recebemos uma informação errada. Essa informação vai desencadear a libertação de catecolaminas, vamos estar mais atentos, mais alerta e, consequentemente, toda a nossa atividade vai estar mais elevada. Logo, aquilo que nós precisamos no sono, que é reduzir a atividade cerebral, fazer ondas mais lentas, passar de ondas picoladas para ondas lentas, que é o que acontece no sono profundo, em N3, não vai acontecer. Ou vai demorar mais, ou vamos ter menos sono profundo, que acontece habitualmente no início da noite. Portanto, aquilo que está a dizer é: não tem problema se uma vez, de vez em quando, eu não dormir, estiver acordada, tiver Isso faz parte da nossa reação, não é? Se estiver num paraíso tropical e estiver tudo perfeito, vai dormir sempre direitinho. Mas se, por exemplo, nesse paraíso tropical, sem problemas alguns, tiver um horário de sono com uma exposição solar diferente daquela que vai ter aqui, vai ter aquilo que nós chamamos de jet lag, não é só as manifestações de cansaço, mas também os horários para o horário da sua posição anterior. Por isso nós sabemos que também o nosso horário vai ser ajustado aproximadamente 2-3 semanas. Ele reestrutura-se. E por isso nós temos que ter atitudes consistentes. O horário tem que ser sempre a mesma hora. Diferença mais ou menos meia hora. Deitar e é que eu estou a acordar. perguntar isso? Sabe porque é que eu estou a perguntar isto? Porque eu lembro-me de dizer aos meus filhos, agora são adultos e vivem a sua vida, mas muitas vezes diziam de manhã: não dormi nada, e agora estou cansadíssimo para ir para as aulas. E não dormi nada uma vez, de vez em quando, dormes melhor logo à noite. É óbvio que estava sempre atenta se na noite a seguir não dormiam, mas faz sentido este conselho? Não faz sentido, porque depois pode ficar uma insónia. E uma insónia desencadeada por esse motivo psicossomático, ou seja, Não sei, sem estressar demais, está mas... preocupado porque não vai dormir e não vai dormir mesmo. Ok? Exatamente. Por isso, agora, é preciso perceber porque é que aquele adolescente ou aquele adulto jovem não dormiu. Esteve no telemóvel até tarde, esteve a estudar porque tem o exame, Está preocupado porque ou está preocupado porque tem o exame, ou esteve a jogar, não é? Isso é que é importante. Por isso, se teve o exame, esticou um bocadinho a noite, não está bem disposto, é preciso desmistificar e dizer: calma, areja um bocadinho antes do exame, porque vai estar amanhã ou depois vais dormir a energia. Bem. Não, logo à noite já vai dormir bem, ok? A não ser que o exame corresse mesmo muito mal. Mas, efetivamente, nós temos essa capacidade de recuperação. Agora, se nós colocarmos na hora do sono um problema, aí aumentamos a nossa ansiedade e aumentamos a insónia. Okay. Por isso, efetivamente, a insónia não se trata com comprimidos, como acontece na maior parte das situações. Claro que há situações em que devemos usar, mas são situações medicamente justificáveis e com acompanhamento. Por isso, aquela atitude, nós somos um dos países que mais fármacos indutores, e não só, e benzodiazepinas, que são indutoras os calmantes que corriqueiramente se dizem, são indutores de demência. Por isso, nós estamos a fazer com que a nossa população possa ter mais doenças neurodegenerativas. Aquilo que é importante perceber é que não é possível adormecermos se estamos preocupados e se levamos... Eu tive um professor de psiquiatria que dizia: a cama não é um pensador. A cama é para se dormir. Por Mas isso nós tantas vezes um pensador. Mas não pode ser. Por isso, quando as pessoas têm algum problema, que estão a ter dificuldade em gerir,
devem arranjar estratégias para relaxar, ou seja, fazer uma caminhada. Então é preferível não nos deitarmos? É preferível não nos deitarmos se for para estar a pensar num assunto que não nos vai adormecer. Ou seja, aquilo que é importante e para que não entendam mal aquilo que eu acabei de dizer, o horário de dormir é às 11, ele está habituado a ir para a cama às 11, quer estando aborrecido ou não, vai para a cama às 11. Agora, se está tão cansado e tão irritado, vai para a cama às 10 para ver se arranja a solução, não. Porque isso nesse dia até pode resultar, mas se for sucessivo pode fazer com que haja insónia e não deve ir para a cama antes de ter vontade de ir para a cama. Agora, há pessoas que também nunca têm vontade de ir para a cama, e por isso, por vontade deles, iria muito mais tardiamente para a cama. Não também, ou seja, cumprir horários, isso é fundamental. Só assim que o nosso cérebro vai perceber qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar. Quando o problema nas férias é que nós também divagamos um bocadinho e acordamos mais tarde e deitamos mais tarde, por isso não é uma boa altura. Quando nós estamos com uma fase profissional estável, ok? Em que vamos para a cama à hora certa, acordamos à hora certa, para a nossa vida social, para a nossa vida profissional, e dormimos aquelas 7 horas, 8 horas, estamos bem dispostos. Isso é o nosso normal. Por isso, para aquela pessoa, aquele é o seu normal. Ok? Claro, se tiver tido uma privação de sono porque andou num projeto e que deitou mais tarde, vai precisar de mais horas para compensar a seguir. Os adolescentes conseguem compensar sem sequelas. Os adultos já não têm essa capacidade de compensação. Por isso, efetivamente, dormir aquelas horas é fundamental. Depois, há situações em que uma pessoa dorme menos bem, por motivos vários, precisa de acordar mais cedo. Tentar fazer cestas nessas situações pontuais em que dormir o trabalho não dá jeito de fazer das cestas. Depende, porque as pessoas que trabalham em horário diurno